a ressurreição de Lázaro. Boa noite, queridos e queridas. Estamos no tempo da Quaresma, que é esse tempo de reflexão, de voltar-se para si mesmo, para amadurecer a fé e acompanhar a preparação de Jesus para enfrentar os acontecimentos da paixão, morte e também a ressurreição. E esse relato de João, capítulo 11, é muito interessante, porque é um relato que só aparece em João, não aparece nos demais evangelhos. Algumas pessoas ficam preocupadas com isso, porque um acontecimento tão importante como a ressurreição de Lázaro não foi tratado em todos os evangelhos. Mas, quando João escreveu o seu evangelho, ele procurou exatamente suprir algumas lacunas dos outros evangelhos que tinham sido escritos antes. E esse, então, ele incluiu no seu material e nós vamos pregar sobre ele. No próximo domingo, dia 29 de março, estaremos pregando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque é o nosso domingo de Ramos. Mas vamos ver então o que acontece nesse relato. Nós não lemos o capítulo todo, o capítulo 11 todo de João, ficaria uma leitura longa, mas recomendamos, quem puder, então fazer a leitura do capítulo completo, para ter então todos os detalhes da narrativa. O fato é que esse relato aqui ele tem algumas particularidades. Houve nos evangelhos outras ressurreições, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, etc. Mas eram pessoas que tinham, digamos assim, acabado de morrer, e quando Jesus chegou, então, elas recuperaram a vida. Aqui não. Aqui Lázaro está já sepultado. Sepultado, 4 dias. Não é? Então, a situação é diferente. Também, assim, Lázaro, ele morava perto de Jerusalém, uma cidade, uma localidade chamada Betânia, e tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Os 3 eram muito queridos para Jesus. Jesus amava essas 3 pessoas, Lázaro, Marta e Maria. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. Eles eram diferentes uns dos outros, que é o normal, não é? 2, 3, 5 filhos dentro de uma casa, cada um, muitas vezes, tem uma cabeça, não é? Então, é o que acontecia nessa casa, não é? Jesus recebe a notícia de que Lázaro está muito doente. E as irmãs, conseguem fazer chegar a ele essa informação. Qualquer um de nós iria correndo, se soubesse que um grande amigo, uma pessoa muito próxima, estava doente assim, com uma certa gravidade, iria providenciar então uma visita, ver se a pessoa está internada, ir no hospital ou na casa da pessoa para acompanhar como ela estava e tudo, O fato é que Jesus estava longe e não se deslocou para Betânia. Ele permaneceu onde ele está. E por que Jesus fez isso? O que muitas pessoas especulam, muitos estudiosos, é justamente, primeiro, porque ele sabia que Lázaro ia acabar morrendo dessa doença que ele teve. E ele queria chegar e encontrar Lázaro já sepultado. Havia uma crença, uma tradição no judaísmo do tempo de Jesus, de que a alma da pessoa continuava dentro do corpo até 3 dias depois da morte. Depois de 3 dias ela ia embora e então não tinha mais jeito,
De onde que surgiu essa tradição? Ela não aparece na Bíblia, ela não é uma doutrina bíblica. A gente não inclui, né, na nossa doutrina, na nossa fé, essa crença de que 3 dias a alma fica lá, depois ela... Não tem isso. Mas, talvez pelo fato de algumas pessoas, por exemplo, terem entrado em estado catatônico, né, devido a uma catalepsia, alguma condição assim de semelhante à morte, e depois ter despertado, então criou-se essa teoria de que até 3 dias havia chance da pessoa voltar. Passou disso, não. E as pessoas acreditavam nisso. Então, independente disso ser uma verdade doutrinária, científica, espiritual ou não, o fato é que Jesus queria chegar em Betânia nessa condição de que já tivesse transcorrido um tempo mínimo do sepultamento de Lázaro. E claro que isso às vezes nos cria em nós uma certa ansiedade, né? Existem situações na nossa vida que parece que Deus está demorando para atender, não é? Coisas que a gente considera urgentes, que a gente traz em oração na presença de Deus e não se resolvem, a solução não aparece e parece que Deus não nos está ouvindo ou não vai nos atender, mas a solução aparece mais adiante, quando muitas vezes a nossa esperança já tinha se desgastado, quando a gente não estava mais acreditando. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus. Foi no tempo de Deus que Jesus agiu para ressuscitar Lázaro. Até porque, ele conversando com os discípulos, ele diz, olha, isso que está acontecendo, essa doença, essa morte, essa condição toda, é para a glória de Deus. Esse é um grande critério. Que Deus seja glorificado em tudo que Jesus faz na nossa vida. Por isso, então, ele atrasou um pouco a sua chegada em Betânia, né? Mas ele foi e chegou dias depois do enterro, não é? Então, o fato é que Deus age no seu tempo e Jesus chegou então nesse tempo exato. As irmãs Marta e Maria estavam evidentemente de luto. Tinham perdido, né, o seu irmão, talvez um provedor da casa, alguém que ajudava a mantê-las, não é? Enfim, com toda a carga emocional, afetiva que envolve a perda de um ente querido. A tradição judaica estabelecia uma etiqueta para os sepultamentos. É diferente da nossa, né? Nós, por exemplo, temos ali o velório e depois do sepultamento, então, as pessoas se dispersam. Ninguém mais se reúne. Existe aquele momento antes do sepultamento, aquela encomendação do corpo e tal, e é feito, então, o sepultamento, depois vai cada um para o seu lado. Na tradição judaica não, era uma semana. As pessoas acompanhavam o sepultamento, depois voltavam para a casa da família e ainda continuavam lá acompanhando o luto das pessoas da casa. E as pessoas da casa, elas normalmente não saíam, elas ficavam sentadas no chão, elas não usavam as cadeiras da casa, elas sentavam no chão e ficavam ali. E elas não eram obrigadas também a retribuir cumprimentos. Se você chegasse e falasse, bom dia, se ela não respondesse, não era falta de educação, era a etiqueta de quem estava
de luto. Então, era assim que Marta e Maria deveriam, então, estar nessa situação de luto. Mas não foi assim que elas fizeram. Porque quando Jesus chegou, Marta estava não só fora de casa, mas ela estava aguardando Jesus chegar. E Jesus chegou e ela logo então foi conversar com Jesus. Marta e Maria tinham personalidades bem distintas. Marta, uma figura mais racional, mais contida, centrada, muito atenta. E Maria, emoção à flor da pele. Né? E quando ela gostava de alguma coisa, não tinha mais relógio, não tinha mais o que fazer. Né? Temos aquele episódio em que Marta está preparando a comida para servir os hóspedes, os visitantes, e Maria está lá sentada aos pés de Jesus, curtindo a sabedoria de Jesus, ouvindo a sua palavra, e nem está nem aí para que o trabalho que a irmã dela está tendo para pôr a mesa. Né? Então elas eram assim. Marta conversa com Jesus e ela, então, diz uma coisa muito importante. Aliás, primeiro Jesus diz a ela uma coisa importante. Porque ele diz, olha, seu irmão vai voltar. Ele vai voltar. E ela, na hora, ela diz, no último dia todos vão ressuscitar, na ressurreição nós vamos nos encontrar. Para ela tinha a doutrina certinha, tinha a resposta para tudo, ela estava, digamos assim, de certa forma, conformada com o que tinha acontecido. E aí Jesus responde de uma forma com muita autoridade, porque ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Todas as vezes que Jesus usa eu sou, ele não está simplesmente conjugando um verbo, ele está afirmando um atributo divino. Da mesma forma que Javé, no Antigo Testamento, na sarça ardente, se apresentou para Moisés, e Moisés perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, o meu nome é Eu Sou. Eu sou aquele que é. Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? E outras tantas situações do Evangelho, e aqui ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala aqui, reivindicando um atributo da sua condição de filho de Deus. E Maria compreende isso, e ela então, responde, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu não sei como chamo, mas eu gosto de chamar essa passagem de a confissão de Marta, porque tem muito prestígio a confissão de Pedro. Eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro, ela fez muito sucesso. Como eu conversei mais cedo aqui na escola dominical, ela deu a Pedro o direito de ser o líder dos discípulos. Não é? Por ele ter sido o primeiro a fazer essa afirmação de fé, a reconhecer em Jesus o Messias que tinha que vir. Então tem muito prestígio a confissão de Pedro. Mas pouquíssima gente fala aqui da confissão de Marta. E Marta nem encontrou com Pedro para combinar de repetir a mesma coisa. Mas ela chegou também a essa mesma confissão. Uma mulher. Não é? Isso sempre me chamou muita atenção aqui.
né? Marta, nessa situação, reconhecer ali em Jesus como Filho de Deus. Jesus como Filho de Deus. Então, nós vamos ver aqui. Depois disso, Marta então manda chamar Maria. Maria estava em casa, lá junto com os vizinhos, os amigos, os parentes, todos lá sentados, encolhidos no chão. Aí Marta diz, olha, sai de casa porque Jesus chegou. Então Marta teve aquela reação, Maria teve aquela reação que a gente espera dela. Ela levantou um pulo e saiu correndo. Impulso, né? Saiu correndo para encontrar com Jesus. As pessoas que estavam lá olharam assim, onde ela está indo? Porque não era nem para ela sair de casa. Então, para ela sair de casa daquele jeito, ele disse, não, ela deve estar indo lá no sepulcro para ficar chorando lá, vamos lá chorar junto com ela. Não. Ela não foi para a porta para a beira do sepulcro. Ela foi encontrar com Jesus. Então, a gente vê nessas duas irmãs uma reação em comum. Uma com um temperamento, a outra com outro temperamento, mas diante de uma perda, diante de uma tragédia, diante de uma coisa, de uma situação tão crítica, tão dramática, elas não ficaram dentro de casa chorando a sua perda. Claro que elas sentiram, claro que isso feriu o coração delas, claro que elas choraram abundantemente. Mas, em vez de ficar permanentemente nessa atitude, nesse estado, o que elas foram fazer? Elas foram se encontrar com Jesus, elas foram conversar com Jesus. Todos nós, um dia, ou dois, ou várias vezes, passamos por situações como essa. Especialmente na nossa faixa etária, né? Quantas pessoas queridas a gente já teve que se despedir? Nossos pais, parentes, amigos de longa data, não é? Volta e meia a gente ouve falar da despedida de uma pessoa, não é? Que dói em nós mais ou menos. Mas há outras perdas que a gente pode ter também, não é? Perdas materiais, perdas, enfim, profissionais, que também são dolorosas, não é? E que muitas vezes nos empurram para a autopiedade, nos empurram para a revolta, nos empurram para atitudes extremamente destrutivas, por mais justificadas que sejam, por mais normais, naturais que sejam. Será que nessas situações a gente lembra de conversar com Jesus? Será que nós estamos aguardando a chegada de Jesus na nossa aldeia para nos ver, para conversar conosco? Então, esse episódio da ressurreição de Lázaro nos ensina uma atitude dessas duas mulheres diante de uma situação trágica, aparentemente irreversível. Elas foram conversar com Jesus. Uma outra coisa que chama muita atenção nessa narrativa é a própria atitude de Jesus. Porque Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Digamos assim, ele sabia o final do filme. Ele sabia do que ia dar. Mas lá no versículo 35, nós lemos então aquele famoso versículo, o menor versículo da Bíblia, não é? Aquele que todo mundo tem que saber de cor, João 11:35. Jesus chorou. É a única vez que aparece explicitamente Jesus chorando. As pessoas que estavam em volta dele estavam chorando também.
Maria também devia estar chorando, não é? Então, ele naquele clima, naquela condição, ao contemplar a condição daquelas pessoas que haviam perdido a esperança, que não em momento nem lhes passava pela cabeça a imediata ressurreição de Lázaro, ele se identificou, ele teve a empatia com aquelas pessoas. E ele chorou junto com elas. Mesmo sabendo que no final ele ia vencer a morte ali naquela situação. Então nós cremos em Jesus, que é empático conosco, que chora conosco também, da mesma forma que ele chorou com aquelas pessoas. Para falar a verdade, nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes a gente vai no cinema, especialmente as irmãs, mas não só, né? Vai assistir um filme lá, no meio do filme tem uma cena lá triste, um amigo do mocinho morre. Mocinho não, o mocinho vai até o fim, né? Mas o amigo dele morre, ou acontece alguma coisa lá, e a gente chora no meio do filme, mesmo sabendo que o mocinho vai ganhar no final, não é? A gente faz isso. Jesus fez isso também. Então Jesus é solidário com o nosso pranto também. Ele é empático conosco, ele não é alguém que, não vou chorar não, porque eu já sei o que vai acontecer, vocês não sabem nada, eu já sei como é que vai terminar, então vocês ficam aí. Não. Ele embarcou naquele clima, né, de emoção. Porque Jesus tem também natureza humana. A natureza dele é dupla, humana e divina. Aqui é uma manifestação explícita da natureza humana de Jesus. Mas vamos em frente. Então, uma coisa que me chamou a atenção também, sinceramente, essa ressurreição de Lázaro me pareceu muito um ensaio da ressurreição de Jesus. Vejam só, Jesus, quando morreu, ficou sepultado 3 dias, Lázaro 4 dias. A diferença de um dia aqui. Os 2 sepulcros, tanto de Lázaro como de Jesus, eram tampados com uma pedra, o que era relativamente comum na época. Havia propriedades onde se escavava a pedra para colocar ali o morto, não era no chão, né? Mas os sepulcros eram muito parecidos. Havia mulheres esperando a ressurreição do morto. As irmãs de Lázaro e a mãe e as outras mulheres também de Jesus, que o acompanhavam, né? Então há vários paralelos, há várias semelhanças entre uma situação e outra. Então eu vejo, até pela proximidade, essa ressurreição de Lázaro como uma espécie de preparação ou de ensaio para aquilo que aconteceria com Jesus. Claro, com as devidas diferenças. Até porque Lázaro, depois que ressuscitou, ele acabou sendo morto. Ele não teve jeito, né? Jesus ressuscitou para a vida eterna, né? Então, o fato é que Jesus chama Lázaro para sair daquele lugar da morte. Depois que ele manda remover a pedra e Lázaro sai. E Lázaro sai. Amarrado assim, igual uma múmia. Deve ter saído pulando. Não é? E o que Jesus manda fazer? Manda desatar, manda desamarrar ele. Então, tira esses panos que estão amarrando ele e deixa ele solto.
Provavelmente Lázaro devia estar até despido com aqueles panos lá. Se tiraram tudo, ele saiu correndo desse jeito pela rua. Mas isso não interessa. O fato é que quando Jesus ressuscita, alguém ressuscita para a liberdade. Ele desata as coisas que aprendem, que amarram, não é? Nós, todos aqui, passamos da morte para a vida. A palavra de Deus que nos diz. Então, o que Deus espera de nós é que sejamos também pessoas libertas. Se nós não sabíamos disso, a mensagem da ressurreição de Lázaro nos revela exatamente isso. Não é? O importante é saber que as pessoas que Jesus ressuscita são pessoas libertas. Eu quero terminar a minha meditação aqui com um poema da Mercedes Sosa. Eu vou ler em espanhol, mas é fácil da gente compreender, porque tem muito a ver com essa meditação, com esse texto. É uma música, se chama La Cigarra, em que ela diz o seguinte: tantas vezes me mataram, tantas vezes me morri, sin embargo, estou aqui ressuscitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me matou tão mal e segui cantando. Ela agradece pela mão que a apunhalou, porque não matou ela direito. E agora ela segue cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual el sobreviviente que vuelve de la guerra. O sobrevivente que retorna da guerra. Tantas vezes me mataram, te mataram, tantas vezes ressuscitarás. Quantas noches passarás desesperando, e a la hora del naufragio e de la oscuridad, alguém te rescatará para ir cantando. Vão matar você, vão jogar você no mar como num naufrágio, você vai passar noites de desespero, mas você vai ser resgatado. Então, eu acredito que Mercedes Sosa deve ter lido esse texto do Evangelho de João para escrever essa canção, porque eu vejo muita relação entre as duas mensagens. Então, que Deus nos permita, no dia a dia, ressuscitar e que a nossa vida seja sempre devolvida como foi devolvida a vida de Lázaro.